Por muito tempo eu achava que sentir não era suficiente, que para mudar minha realidade eu precisava pensar mais, tentar mais, me esforçar mais. Eu acreditava que, se eu encontrasse as palavras certas, o universo finalmente ouviria. Mas o que ninguém me disse é que o universo não responde à quantidade de pedidos. Ele responde à qualidade do que eu vibro agora. Eu tentei de tudo. Meditações que eu não sentia. Afirmações que eu repetia sem alma. Intenções que misturavam esperança com medo. E quanto mais eu tentava controlar, mais perdido eu me sentia. Eu queria uma resposta, um sinal, uma prova. Mas tudo continuava igual. Até que um dia, exausto, eu simplesmente parei. Fechei os olhos. E pela primeira vez, em silêncio, eu senti com clareza. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque algo dentro de mim se reorganizou. Como se o universo estivesse apenas esperando esse estado para agir. E ele agiu. Não com mágica, mas com sincronicidade. Com detalhes sutis que só quem está presente consegue perceber. E a verdade é, quanto mais clara a minha vibração, mais rápida a resposta. Ninguém fala disso com profundidade. Falam para pensar positivo, para repetir frases, para pedir com fé. Mas o verdadeiro segredo não está em pensar nem em pedir. Está em sentir como se já fosse real. Está em alinhar o corpo, a mente e o coração com aquilo que você deseja viver. Agora. Porque é nesse alinhamento que a realidade começa a espelhar uma nova frequência. O ponto de virada veio quando eu entendi que não precisava mais pedir. Só precisava sentir. Com verdade, com inteireza, com entrega. E foi aí que o universo começou a agir por mim. Em 20 minutos, às vezes menos. Porque a vibração certa não precisa de muito tempo, precisa de presença. Então, se você sente que está pedindo demais e recebendo de menos, talvez não seja por falta de esforço, talvez seja a hora de parar, de respirar, de sentir com clareza e de descobrir por si mesmo como o universo responde quando você vibra com verdade. Eu sempre imaginei que o universo estivesse me ignorando. Eu pedia com força, repetia afirmações, fazia tudo certo, mas, por dentro, algo ainda tremia. Havia uma névoa na minha intenção, como se minha mente dissesse uma coisa e meu coração sussurrasse outra. E por mais que eu tentasse ser positivo, algo dentro de mim ainda esperava o pior. Como se uma parte de mim não acreditasse que fosse possível. Foi nesse conflito silencioso que comecei a perceber. Não era o que eu pensava. Era o que eu sentia que bloqueava tudo. Eu comecei a testar. Me forcei a ficar em silêncio, não pedir nada, só observar o que eu realmente estava sentindo. E percebi, quando eu apenas sentia gratidão por estar vivo, mesmo sem motivo aparente, tudo à minha volta mudava de tom. Era como se as coisas começassem a me responder com mais fluidez, como se eu tivesse girado uma chave invisível. Não era um sentimento forçado, era uma clareza tranquila, como se eu estivesse finalmente sintonizando com algo maior do que eu. A primeira vez que senti isso com clareza foi olhando o céu de manhã. O mundo estava igual, mas eu não. Eu estava ali, respirando, com o peito limpo de exigências. E foi exatamente nesse estado que recebi uma ligação inesperada. Uma resposta que eu esperava há dias. Coincidência? Não parecia, porque aconteceu de novo. Toda vez que eu sentia com nitidez o que queria viver, sem ansiedade, sem cobrança, algo reagia lá fora. E reagia rápido. Essa clareza não vinha da mente. Não era lógica nem raciocínio. Era um tipo de certeza silenciosa, quase física. Uma vibração limpa, como se eu tivesse parado de interferir e deixado a energia fluir por mim. E quanto mais clara era a sensação, mais nítidos eram os sinais do universo. Pessoas surgiam. Oportunidades me achavam. O que parecia estagnado se movia com leveza. Eu não precisava fazer força. Bastava sentir, com pureza. Comecei a perceber também que clareza não é ausência de medo. É atravessar o medo e permanecer sentindo aquilo que eu sei que é verdadeiro. Às vezes meu corpo tremia, o coração acelerava, mas se eu mantinha o sentimento alinhado com aquilo que eu desejava, algo sempre se reorganizava. O medo não me impedia mais.
Ele só me mostrava onde ainda havia sombras, e minha clareza era como luz atravessando essas sombras. Eu entendi que o universo não responde ao que é fraco, confuso ou instável. Ele responde ao que é vivido com inteireza. Quando eu sinto algo com tanta verdade que meu corpo inteiro vibra isso, é como se eu me tornasse um ímã. E não é um esforço. É uma entrega, uma confiança silenciosa. Quando eu sinto com clareza, eu não estou mais pedindo, eu estou declarando que aquilo já é real. E o universo entende isso como um chamado. Há dias em que eu me pego tentando manipular de novo, pensando demais, analisando tudo. E nesses dias, tudo parece travar. Mas quando eu volto para aquele estado em que só existe sentimento claro, tudo se desbloqueia. Não tem a ver com tempo, tem a ver com coerência. O universo lê a vibração, não as palavras. E quando a minha vibração é pura, ele responde sem hesitar. A maior virada foi entender que clareza emocional é mais importante do que qualquer estratégia. Posso ter planos, metas, listas, mas se o que vibra dentro de mim ainda é dúvida, carência ou controle, nada se manifesta. Agora eu escolho sentir primeiro. Sentir com nitidez. Sentir com intenção limpa. Porque a vida está me mostrando dia após dia que o universo respeita quem sente com clareza. E quanto mais eu pratico esse estado, mais eu entendo que não é sobre fazer. É sobre ser. Ser o que eu desejo antes de ver acontecer. Sentir como se já fosse real. Respirar como se já estivesse aqui. E então, o universo responde. Com sinais. Com encontros. Com milagres suaves. Com aquele tipo de sincronicidade que me faz sorrir e dizer: eu sabia que estava vindo. E essa sensação só cresce. Eu consigo sentir exatamente o momento em que minha energia muda. Não precisa de muito. Às vezes, é só um segundo de entrega total. Um instante em que a dúvida cede espaço para a confiança. É sutil, quase imperceptível para quem está de fora. Mas dentro de mim, é como se o ar mudasse. Como se o peso no peito se dissolvesse e tudo ficasse mais leve, mais vivo. Como se eu deixasse de esperar algo lá fora para simplesmente me alinhar por dentro. Essa mudança não vem de pensamento positivo. Vem de uma escolha interna. Um momento em que eu paro de tentar controlar, de analisar, de repetir 1000 vezes o que quero. E simplesmente decido sentir como se aquilo já fosse meu. É nesse ponto que a dúvida perde força. Não porque desapareceu, mas porque eu parei de alimentá-la. E sem a dúvida, a minha intenção vira verdade. Vibra com uma força diferente. Eu percebo isso no corpo. O coração desacelera. O peito se abre. A respiração fica mais profunda, mais presente. Meu rosto suaviza. É como se eu me tornasse um com aquilo que desejo, sem esforço. Como se a realidade já estivesse se reorganizando enquanto eu sinto. É diferente de esperar. É como receber no agora. Mesmo que nada tenha mudado do lado de fora, eu já não sou mais o mesmo por dentro. Antes, eu misturava intenção com ansiedade. Dizia o que queria, mas por dentro estava tenso, duvidando, esperando um sinal urgente. Isso não funcionava. Eu atraía mais atraso, mais incerteza. Foi quando eu percebi que intenção só é real quando não tem desespero, quando nasce da certeza de que já está a caminho, quando é limpa, quando é simples, quando é sincera. Aprendi isso observando meus próprios ciclos. Sempre que algo chegava com facilidade, era porque eu não estava em busca desesperada. Eu apenas sentia com confiança, como se fosse inevitável. E era. Quanto mais eu duvidava, mais distante tudo parecia. Mas quando eu deixava a dúvida de lado, mesmo que por segundos, tudo se aproximava, como se o universo só esperasse esse espaço dentro de mim para agir. Joe Dispenza fala muito sobre isso. Sobre o poder da coerência entre intenção e emoção. Não basta querer. É preciso sentir como se já fosse real. E isso só acontece quando a dúvida vai embora. Ou melhor, quando eu paro de dar atenção a ela. Quando escolho confiar no campo quântico, na inteligência invisível que conecta tudo. Quando eu me torno a frequência daquilo que desejo, sem precisar provar nada para ninguém. E eu sinto isso com clareza. Quando minha intenção está limpa, a realidade fica mais leve. As pessoas me tratam diferente. O trânsito flui.
o inesperado vira milagre. Eu paro de forçar, de correr, de empurrar o mundo. E o mundo começa a fluir comigo, como se tudo ao meu redor respirasse a mesma frequência que eu emano. Não é sobre não ter dúvidas nunca mais. É sobre parar de se apegar a elas. Sobre escolher a cada instante voltar para essa vibração de confiança silenciosa. A energia muda nesse exato ponto. Quando eu digo para mim mesmo, agora eu confio. E sinto essa frase no corpo, não na mente. Sinto como quem já tem. E então, tudo começa a acontecer. E quando acontece, não tem como negar. É rápido, é leve, é certo. Porque não é mais sobre pedir. É sobre assumir. Assumir a vibração. Assumir o estado interno. Assumir que aquilo já existe no campo. E deixar o universo fazer o resto. Porque ele sempre faz. Quando a minha intenção deixa de ser dúvida. Durante muito tempo eu acreditei que, se eu pensasse forte o bastante, tudo ia mudar. Que repetir, visualizar, forçar a mente seria suficiente. Mas no fundo, eu continuava no mesmo lugar. A realidade parecia surda. E quanto mais eu tentava mentalizar, mais distante tudo ficava. Até que um dia eu parei. Simplesmente parei de pensar tanto. E me permiti sentir, não com a mente, com o corpo inteiro. Foi nesse dia que tudo começou a mudar. Eu estava deitado, cansado, sem força para repetir nada. E naquele silêncio, só fechei os olhos e deixei o coração falar. Não com palavras, com emoção. Eu chorei sem saber por quê. Eu respirei fundo como se estivesse voltando para mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti. Senti como se já estivesse vivendo tudo o que eu desejava. Senti sem tentar controlar. E isso foi poderoso. A mente é uma ferramenta, mas o coração é o canal. Eu descobri que quando eu sinto com verdade, meu corpo vibra diferente. Minha postura muda. Meus pensamentos se alinham sozinhos. Eu não preciso forçar afirmações. Elas brotam naturalmente, porque a vibração já está ativa. E quando ela está ativa, a mente se aquieta. O corpo assume. A energia circula. E o universo entende. Tem algo muito sutil que acontece quando eu paro de pensar e começo a sentir. Eu deixo de buscar e começo a atrair. Não é passividade. É entrega. Eu ainda tenho intenção, mas ela não é tensa. É limpa. É serena. É plena. O universo não responde à lógica. Ele responde à vibração. E sentir com verdade é a forma mais pura de comunicação com ele. Porque é autêntico. Porque é real. Eu lembro de uma manhã em que simplesmente coloquei uma música suave e respirei fundo. Nada além disso. E naquele estado imagens vinham, memórias boas, sensações de gratidão, visões do que eu queria viver. Eu não estava pensando. Estava sentindo. Era como se cada célula do meu corpo estivesse me dizendo: é assim que se manifesta. Não com esforço. Com verdade. Joe Dispenza diz que sentir o futuro no presente é o que reprograma o cérebro e muda o corpo. Eu entendi isso na prática. Quando eu sinto, meu cérebro para de reproduzir o passado. Meu corpo sai do estado de sobrevivência. E eu acesso uma nova biologia. Meu campo muda. Minha frequência muda. E é nessa mudança interna que tudo lá fora começa a se reorganizar. Hoje eu entendo que não se trata de pensar positivo, mas de vibrar com verdade. Não importa se eu estou sentado, andando ou em silêncio. Se eu consigo sentir com presença, com intensidade, como se já fosse real, o universo escuta e responde, porque ele reconhece vibração, não intenção fraca. Ele lê o meu estado, não as minhas palavras. Pensar pode me ajudar a clarear, mas é sentir que me conecta. Sentir sem barreiras. Sentir com profundidade. Sentir como quem sabe. Como quem não precisa mais de prova. Porque quando eu sinto com verdade, o campo entende que eu já sou. E quando eu já sou, o universo só confirma o que eu já declarei por dentro. E é por isso que hoje eu escolho sentir mais do que pensar. Porque é no sentir que eu volto para casa. É no sentir que a minha realidade responde. É no sentir que eu deixo de querer e passo a viver. E quanto mais eu vivo esse estado, mais eu percebo que não tem outro caminho. Tudo começa no que eu vibro agora.
Teve um tempo em que eu tentava organizar minha vida arrumando tudo por fora. Fazia listas, mudava planos, conversava com pessoas, buscava sinais em todo lugar. Mas por mais que eu me esforçasse, tudo continuava embaralhado. Era como se o mundo inteiro estivesse em ruído. Nada se encaixava. Eu me sentia perdido, mesmo cercado de possibilidades. Foi aí que eu percebi que não era o mundo que estava caótico. Era eu. A clareza que eu tanto buscava lá fora nunca veio de fora. Ela sempre esteve no único lugar onde eu resistia a entrar, dentro de mim. Porque olhar para dentro é desconfortável. Requer silêncio, requer escuta, requer sentir coisas que eu tentei ignorar por tanto tempo. Mas foi nesse mergulho interno que eu comecei a reencontrar direção, sem fórmulas, sem certezas, apenas com presença. Eu lembro de uma noite em que tudo parecia estar desmoronando. Eu não tinha mais forças para tentar consertar nada. Sentei no chão, em silêncio, e deixei as lágrimas virem. Naquele momento, eu não pedi nada. Só respirei, e no meio daquela dor silenciosa, uma paz inexplicável começou a crescer. Não havia solução, mas havia uma certeza. Eu precisava parar de lutar com o mundo e começar a me ouvir de verdade. Foi ali que eu percebi que direção não é um caminho concreto, é um estado interno. Quando eu me alinho por dentro, o caminho lá fora se revela. As pessoas certas aparecem. As decisões se tornam óbvias. O caos continua existindo, mas já não me desorganiza, porque agora tem um centro dentro de mim que permanece firme, mesmo quando tudo parece se mover. Joe Dispenza fala muito sobre coerência cardíaca, esse estado em que o coração e o cérebro vibram juntos. E eu comecei a sentir isso sem perceber. Quando eu fecho os olhos, coloco a mão no peito e respiro com intenção, algo muda. É como se eu me reconectasse com uma bússola interna. E essa bússola sempre aponta para a clareza, mesmo em meio ao caos. O curioso é que quando eu estava tentando controlar tudo lá fora, tudo se distanciava. Mas quando eu comecei a confiar no que sentia por dentro, tudo começou a se aproximar. O universo não precisava mais me sacudir para me mostrar o caminho. Eu já estava ouvindo. Eu já estava acessando. E nessa escuta silenciosa, encontrei respostas que a lógica jamais me deu. Hoje, sempre que sinto que estou perdido, eu volto para dentro. Fecho os olhos, respiro, sinto, pergunto em silêncio: o que é verdadeiro agora? E a resposta vem, não como voz, mas como sensação. Às vezes é só um impulso leve, um alívio no corpo, uma ideia que surge com suavidade. E eu sigo isso, porque aprendi que essa direção nunca falha. Eu não preciso mais correr atrás de respostas. Eu aprendi a me alinhar com elas. E esse alinhamento não depende de ninguém, nem de circunstâncias externas. Ele depende da minha escolha de sentir com clareza. E quanto mais eu sinto, mais tudo lá fora começa a refletir esse novo eixo. Porque o mundo lá fora só pode me guiar quando eu já estou guiado por dentro. Eu costumava esperar que a clareza viesse com o tempo, com as respostas certas, com os sinais do universo. Achava que se eu fizesse tudo certo, se esperasse o momento perfeito, então entenderia o que precisava fazer. Mas esse momento nunca chegava. Sempre parecia faltar algo. Um detalhe, uma confirmação, uma certeza que nunca vinha. Até que um dia, eu parei de esperar e decidi apenas sentir. Aquele dia foi simples. Eu estava cansado, confuso, tentando controlar tudo de novo. Mas em vez de continuar correndo atrás de entendimento, eu parei. Fechei os olhos, coloquei a mão no peito, respirei devagar e em silêncio apenas perguntei: o que eu estou sentindo agora? Não era uma técnica, era um ato de rendição. E naquele instante, algo mudou. Eu não encontrei todas as respostas, mas encontrei clareza suficiente para o próximo passo. É estranho perceber como o mundo tenta nos convencer de que a clareza está fora, que precisamos buscar, estudar, perguntar, agir sem parar. Mas o que eu mais descobri é que a verdadeira clareza nasce da pausa. Ela surge quando eu decido parar e sentir. Quando eu me escuto com honestidade. Quando não finjo mais. Quando não tento parecer forte. Quando eu só estou ali, presente com o que é.
Joe Dispenza fala sobre isso como entrar no momento presente com totalidade. Porque quando eu estou presente, meu campo muda. Minha vibração se alinha. E nessa presença, eu deixo de lutar com a vida e começo a fluir com ela. Foi nesse estado que eu comecei a ouvir minha própria verdade. Uma verdade que estava sempre ali, mas que o barulho do mundo abafava. Eu percebi que clareza não é um raio que cai do céu. É uma decisão silenciosa. Uma escolha interna de parar, de respirar, de entrar em contato com o que realmente importa. Mesmo que doa, mesmo que assuste. Porque só no contato com o agora é que a névoa começa a se dissipar. Só quando eu me permito sentir o que está vivo em mim, é que eu acesso o que é verdadeiro. Às vezes, a mente ainda quer correr, quer respostas prontas, mas eu aprendi a não seguir esse impulso cego. Eu paro, eu observo, eu volto para dentro, porque toda vez que eu paro, a clareza aparece. Não como uma fórmula, mas como um estado, um sentimento de leveza no corpo, um suspiro que alivia, uma tranquilidade que não depende de nada. É nesse ponto que eu entendo. A clareza não vem do mundo. Ela vem de mim. Ela nasce da minha escolha de me ouvir, de confiar no que vibra em silêncio, de sentir agora, não depois, não quando tudo estiver resolvido. Agora, porque agora é tudo que existe. E é no agora que a verdade se revela. E quanto mais eu pratico isso, mais rápido eu saio da confusão. Mais fácil fica discernir o que é real e o que é ruído. Mais intuitivo se torna meu caminho. E o universo responde. Porque quando eu estou em paz comigo, tudo ao redor começa a entrar em ordem. Tudo começa a espelhar essa clareza que nasceu de mim. Teve uma fase em que eu me preocupava demais com o que dizia. Achava que precisava encontrar as palavras certas, a frase mágica, a ordem perfeita das afirmações. Repetia tudo com cuidado, como se estivesse tentando convencer o universo com um texto bem ensaiado. Mas por dentro, muitas vezes, eu não acreditava em nada daquilo. Era só barulho. Era só a tentativa de fazer dar certo sem sentir de verdade. Foi observando meus próprios resultados que eu percebi. As vezes em que a vida mais me surpreendeu, não foram aquelas em que eu falei bonito. Foram aquelas em que eu apenas fui sincero. Em que eu chorei de gratidão mesmo sem entender porquê. Em que eu senti amor sem ter um motivo. Em que eu apenas fechei os olhos e vibrei paz, sem esforço. Nesses momentos eu nem pedia, eu só sentia. E o universo respondia. Hoje eu entendo que não é a linguagem da mente que o universo ouve. É a vibração do coração. Quando eu falo algo, mas sinto outra coisa, o que vibra é o sentimento, não a frase. E isso muda tudo. Não adianta repetir "eu sou abundante", se dentro de mim vibra medo e escassez. Mas se mesmo em silêncio, eu respiro com presença e sinto a abundância verdadeira, o campo entende e responde com precisão. Joe Dispenza fala muito sobre isso, sobre como o campo quântico responde à coerência entre emoção e intenção. É como se o universo fosse um espelho quântico que reflete não o que eu digo, mas o que eu vibro. E quando essa vibração é sincera, real, sem máscara, ele responde rápido, porque não há ruído, não há interferência, só frequência limpa. Eu já vi milagres acontecerem nos momentos em que eu estava quieto, mas inteiro. Quando não existia frase perfeita, só presença, só um coração disponível, só uma mente aberta. E nesses momentos algo se move, uma ligação inesperada, uma solução que surge, um sinal claro, não por causa de palavras, mas por causa do meu estado. É por isso que hoje eu não me preocupo mais tanto com o que eu digo. Eu me preocupo com o que eu vibro. Eu olho para dentro e pergunto, o que eu estou sentindo agora? Isso me aproxima do que eu desejo? Se não, eu paro. Eu respiro. Eu realinho. Porque não importa o quanto eu diga. Se minha vibração não for sincera, o universo não pode me entregar o que não condiz com quem eu sou por dentro. E essa sinceridade não exige perfeição. Exige verdade. Exige coragem de sentir o que está vivo em mim, mesmo que doa, mesmo que seja vulnerável. Porque quando eu aceito o que sinto, sem esconder, eu abro espaço para transmutar, para elevar, para transformar minha vibração sem forçar. E o universo percebe isso. Hoje, eu falo menos e sinto mais.
Quando eu digo algo, é porque já vibro aquilo. Quando silencio, é porque confio. Quando me alinho, é porque escolhi parar de mentir para mim. E nesse espaço interno de coerência, o universo se torna a resposta. Ele me entrega o reflexo mais fiel da minha sinceridade. Eu percebo exatamente o momento em que algo começa a mudar dentro de mim. É quando o medo perde o lugar. Não que ele vá embora por completo. Ele continua ali, tentando falar, tentando me proteger. Mas quando eu escolho não dar ouvidos, quando eu deixo o medo de lado e me conecto com o sentimento do que desejo viver, tudo muda. É como se eu destravasse um código invisível que o universo entende imediatamente. Durante muito tempo eu achei que precisava estar 100% livre do medo para manifestar algo. E isso me travava, porque o medo sempre aparecia. Mas com o tempo, eu percebi que o segredo não era eliminar o medo, era atravessá-lo com sentimento. Era decidir sentir como se já fosse real, mesmo que a mente ainda tentasse sabotar. Era permitir que a emoção daquilo que eu queria viver fosse mais forte do que o receio de não conseguir. Eu comecei a testar isso em momentos simples. Quando eu queria mais paz, eu me sentava em silêncio e respirava como se a paz já estivesse aqui. Eu não esperava ela chegar. Eu escolhia sentir antes. E aos poucos, o medo que me dizia que eu nunca teria descanso começava a enfraquecer, porque meu corpo já estava experimentando o oposto. E o campo ao redor respondia a isso com novas possibilidades. Essa prática foi ficando cada vez mais natural. Hoje, quando o medo bate, eu não fujo. Eu olho para ele e digo em silêncio: eu sei que você quer me proteger, mas agora eu escolho sentir outra coisa. E então, eu fecho os olhos e me conecto com o sentimento do que desejo, com gratidão, com leveza, com entrega. E é nesse espaço que a transformação começa de verdade. Joe Dispenza fala sobre isso como viver o futuro desejado no presente, com tanta intensidade que o corpo não sabe diferenciar o real do imaginado. E é aí que a mágica acontece. O cérebro muda, o corpo muda, a frequência muda, e o universo responde a essa nova identidade vibracional, não ao desejo, mas ao estado emocional assumido. É libertador saber que eu não preciso esperar o medo ir embora para começar. Eu só preciso escolher sentir algo mais elevado, com mais força. Não é sobre ignorar o medo, é sobre não deixá-lo guiar. É sobre sentir com coragem, com verdade, com intensidade, como se aquilo que eu sonho já estivesse aqui e agora, me atravessando por dentro. Quando eu faço isso, algo se reorganiza. Não sei explicar com palavras, mas é como se o universo dissesse: ah, agora você está pronto. Agora você é compatível com o que pediu. E então Começam os encontros, as ideias, os sinais, os convites inesperados. Porque o campo responde à vibração real, não à tentativa de parecer forte. E quanto mais eu escolho sentir como se já fosse real, mais real tudo se torna. Mesmo sem provas, mesmo sem garantias, meu corpo vibra outra frequência. E essa vibração é o que constrói a nova realidade. Porque tudo começa dentro. E quando começa, o impossível já não é mais tão impossível assim. Houve uma época em que eu pedia por tudo. Pedia com pressa, com desespero, com esperança e com medo ao mesmo tempo. Eu achava que quanto mais eu pedisse, mais o universo entenderia minha urgência. Mas quanto mais eu pedia, mais distante tudo parecia ficar. E foi difícil aceitar que o que estava afastando as coisas era justamente a forma como eu estava pedindo. Eu percebi que quando eu peço, eu estou afirmando que ainda não tenho, que ainda me falta. E o universo entende isso como uma vibração de ausência. Eu vibrava a escassez, mesmo tentando atrair abundância. Vibrava a carência, mesmo desejando amor. Foi um choque entender isso, mas também foi libertador, porque eu vi que o caminho não era pedir mais, era sentir diferente. Comecei a experimentar o oposto. Em vez de pedir, eu sentava em silêncio e sentia como se já fosse. Não esperava que viesse de fora. Eu criava por dentro. Eu respirava com gratidão, como se já tivesse recebido. Eu sorria em silêncio. Eu me permitia sentir aquela plenitude. E foi nesse estado que comecei a ver mudanças reais. Coisas que eu nunca imaginei acontecendo.
sem esforço, sem súplica, sem desespero. Hoje, quando sinto algo com clareza, é como se o universo agisse sozinho, como se não fosse mais eu correndo atrás das coisas, mas as coisas fluindo na minha direção. Não de forma mágica ou exagerada, mas natural, orgânica. A pessoa certa liga, o caminho certo se abre, a ideia exata aparece, e eu apenas observo com gratidão. Joe Dispenza ensina que, quando estamos alinhados com uma emoção elevada, o campo quântico reorganiza a realidade ao nosso redor. Eu vivo isso, e não porque sou especial, mas porque aprendi a sair do estado de falta, a parar de pedir, a confiar e a sentir como se já fosse, porque a vibração da certeza é muito mais poderosa do que a vibração da carência. É por isso que hoje eu acordo em silêncio. Não peço nada, só respiro e escolho sentir. Eu me lembro de quem eu sou, do que eu quero viver, e vibro isso, não para impressionar o universo, mas para me manter coerente com quem eu já decidi ser. E nesse estado, tudo flui. O mais bonito é perceber que quanto mais eu sinto com clareza, menos eu preciso fazer. A ação vem com leveza. As respostas vêm com sincronicidade. Eu não me movimento por medo, mas por alinhamento. Não escolho por escassez, mas por vibração. E isso muda tudo, porque o universo age por mim, quando eu ajo por dentro. Agora, sempre que algo parece distante, eu não peço, eu não imploro, eu não questiono. Eu só paro, respiro e sinto. Sinto com verdade, sinto com clareza. E deixo o universo fazer o que ele sempre faz, responder à minha vibração, porque ele sempre responde. E eu finalmente aprendi a escutar. Se você chegou até aqui, talvez algo tenha tocado profundamente dentro de você. Talvez tenha sentido aquela mesma vontade de parar de pedir e apenas sentir. Sentir com verdade. Sentir como se já estivesse vivendo aquilo que seu coração tanto deseja. Porque no fundo você já sabe. O universo não responde ao desespero. Ele responde à frequência do que é real por dentro. E a pergunta que fica agora é: o que você está sentindo neste momento? Você está vibrando confiança, ou dúvida, clareza, ou confusão? Você está esperando que o mundo mude primeiro, ou está disposto a mudar por dentro agora? A decisão é sempre sua. O campo quântico não julga, ele apenas reflete. Então, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos. Sinta como se aquilo que você quer já fosse real. Permita que seu corpo se alinhe com essa sensação. Faça isso com sinceridade, sem pressa, sem expectativas. Apenas vibre com presença. Porque esse é o estado onde tudo começa a se reorganizar. Você não precisa de mais respostas. Precisa de mais silêncio. Não precisa de fórmulas novas. Precisa de mais coerência interna. Porque a verdadeira manifestação acontece quando você deixa de tentar convencer o universo e começa a viver como se ele já tivesse te atendido. Volte a este vídeo sempre que precisar se lembrar disso. Use este espaço como um ponto de reconexão. E se sentir que essa mensagem te tocou de alguma forma, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações e volte todos os dias. Aqui a sua energia encontra direção e sua mente se alinha com o campo da transformação.